Fala galera, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, mais uma da série, né, de aulas sobre industrialização. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre os países que foram recentemente industrializados, beleza? Essa aula está na matéria do capítulo 10 do nosso livro, volume 2. Bom, sumário da nossa aula de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre a América Latina, né, os principais países industrializados da América Latina e o modelo que eles adotaram para sua industrialização, que foi a substituição de importações, tá? Vamos conversar também sobre a crise, né, que ocorreu, uma crise financeira global que afetou muito esse tipo de modelo de desenvolvimento, né, industrial que esses países adotaram, né, e o consequente baixo crescimento das economias, né, que ocorreram, né, nos tempos que se sucederam a essa crise. Vamos falar também sobre os tigres asiáticos e o modelo de industrialização deles, né, que foi um pouco diferente do da América Latina. E vamos também falar, por fim, né, dos países que compõem o Fórum do IBAS. Bom, primeira coisa para falar para vocês, né? Aqui eu tenho dois gráficos em pizza que eles mostram a industrialização dos países durante a década de 90 e dos anos 2010. E aí vocês podem perceber que já na década de 90 nós temos vários países, né, que são responsáveis ali pela industrialização em nível global, né? Então muitos países já têm uma inserção na indústria, mesmo que em períodos diferentes, com tipos diferentes de indústria, algumas mais tecnológicas, de tecnologia de ponta, né? Outras tecnologia mais baixa, mas temos ali uma gama interessante de países. E já na década de 2010, né, dos anos 10 desse século, a gente tem aí um domínio da China muito grande, né? Ela cresce muito e aí acaba retirando um pouco de espaço de outros países, né? Mas não quer dizer que as indústrias tenham sumido, mas que propriamente a China cresce num nível tão grande que acaba, né, roubando esse protagonismo de vários outros países, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a América Latina, né, e a substituição de importações. Bom, primeiro ponto, os três principais países em industrialização no continente sul-americano são o Brasil, o México e a Argentina. Inclusive, atualmente, esses países são conhecidos como países emergentes, né? Ou seja, eles não são países desenvolvidos, mas também não são países em desenvolvimento. Eles são países que, embora periféricos, eles têm lá um parque industrial mais diversificado e isso daria um patamar acima em relação a eles, né? Em relação a outros países. Só que ainda assim esses países têm lá diversas desigualdades sociais, econômicas, né? Uma série de coisas que precisam ser superadas. Então, por isso ainda não são desenvolvidos. E nem quer dizer que algum dia eles serão, tá? Outro ponto importante é o seguinte, não são os únicos países a serem industrializados na América Latina, beleza? Esses são os três principais. Colômbia tem indústria, o Peru, o Chile, tá? Esses países inclusive crescem bastante em tempos recentes, mas os três principais são esses, e é desses que a gente vai falar, desse modelo de industrialização. A industrialização deles data de mais ou menos pós-crise de 29, né? Aqui no Brasil a gente vivia o governo do Getúlio Vargas, inclusive, já em 30. E o que acontece? Com a crise de 29, né, pós-Primeira Guerra, pós-crise de 29, e já em vias de preparação para uma Segunda Guerra Mundial, né, que estouraria alguns anos depois, muitos países europeus eles passam a diminuir as suas exportações, tá? Seja pela crise, seja pela concentração na guerra que ia vir, muitos países passam a parar, a diminuir a exportação de produtos para a América Latina. E esses três países se veem obrigados ao quê? A substituir as importações. Ou seja, o que era feito antes vindo de fora, agora é produzido internamente. É claro que não na mesma qualidade e esses países não tinham tanto dinheiro assim para investir. Então, esse é um primeiro ponto, né? A substituição de importações. Aqui no Brasil, isso foi iniciado pelos latifundiários em parceria com o Estado, porque eles é que detinham o capital referente ao quê? Referente ao café, né? E aí, com o que eles tinham do capital referente ao café, somado com o Estado, né, o poder do Estado em investir, eles conseguiram dar um início a essa industrialização, tá? Bom, esse modelo ele começa a demonstrar uma certa limitação pós-Segunda Guerra Mundial, porque com o passar da guerra, os países europeus já muito danificados, mas conseguindo se reerguer, esses países periféricos eles não têm a mesma capacidade de dinheiro para continuar investindo na própria indústria, né? Isso gera uma defasagem tecnológica. Então começa a ser uma indústria um pouco ultrapassada, beleza? E isso acaba gerando que muitos problemas para o nosso país, por exemplo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a nossa indústria ela dá uma balanceada.
Mas o que acontece? Para isso, tá? Para superar isso, o Brasil, por não ter um capital, ele fazia o quê? Ele começou a permitir a entrada de capitais estrangeiros no país. Então, fez-se um tripé, né, entre capital estatal, né, do Estado, o capital nacional, ou seja, da indústria nacional, e um capital estrangeiro. Né? Juntos, somados, eles conseguiram dar fôlego à nossa industrialização. Isso acabou gerando o quê? Um estímulo a bens de consumo. Então a nossa indústria começa a se diversificar e a gente começa a ter aí necessidades diversas de consumo da população. Né? Uma população pequena ainda, tá? Pequena. A população que poderia consumir esses produtos, ela é pequena. A maior parte da população ainda é muito miserável no país, nessa época. Ainda hoje, mas nessa época muito mais. Então a classe média que existia aqui, ela demandava mais serviços diferenciados, o que demandava uma indústria mais diversificada. E aí isso tornava a gente o quê? Dependente do capital externo. A gente não tinha, e até hoje não tem muito, mas nessa época tinha menos ainda, condição de ter o próprio capital interno, né? Ou seja, a gente não tinha tanto dinheiro, então tinha que sempre pegar dinheiro de fora, dinheiro emprestado. E é aí que isso gera um grave problema para a gente. Por quê? Já por volta da década de 70, o cenário internacional ele estava muito recheado de dinheiro para empréstimo. Por quê? Por causa dos petrodólares. Nessa época, os países da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles estavam ganhando muito dinheiro com o petróleo. O petróleo estava muito valorizado e esses países conseguiram acumular muito capital. E esse capital ele ficava por muitas vezes sediado em bancos de países de primeiro mundo. Então, esses bancos estavam com muito dinheiro para poder emprestar, para realizar empréstimo para vários países. E esse período ficou conhecido como o dinheiro dos petrodólares. Só que muitos países, por exemplo, Brasil, México e Argentina, foram países que contraíram muitos empréstimos em cenário internacional. Aqui no Brasil, isso já data lá por volta da década de 70, do tal milagre econômico brasileiro, né? Que era aquele momento da ditadura em que o Brasil ele tinha muito dinheiro. Só que esse dinheiro ele foi financiado fundamentalmente com dinheiro que vinha de fora. E pior do que isso, era um dinheiro que ele não tinha os juros fixados. Ou seja, o juro ele iria variar conforme, né, a cotação do dólar na época. E aí ocorre que em 79 existe uma crise do petróleo. Né? Os países lá, um problema que houve no Oriente Médio, os países eles começam a parar de produzir. E aí esse dinheiro, esse valor ele salta. Muitos países entram em crise por causa disso. E justamente Brasil, México e Argentina passaram por esse processo. Então, os juros eles explodiram e aumentaram muito a dívida desses países. Como vocês podem ver aí nessa tabela, né? Em 80, olha só como é que estava a dívida de Brasil, México e Argentina. Estava bem controlada até. Agora, de 80 até 90 e até os anos 2000, né? Por outros motivos também, é claro, a dívida ela aumenta muito. Tá? Por quê? Porque artificialmente ela cresce por causa dos juros que explodiram. Bom, esse aumento de juros, né, e essa instabilidade econômica que houve no mundo fez com que os Estados Unidos precisassem aumentar a sua taxa de juros para evitar que o capital saísse do país. Né? Para tentar manter o capital lá, você eleva a taxa de juros que o governo paga para a dívida. Então, isso começou a atrair muito dinheiro para os Estados Unidos e ajudou o quê? A fazer com que esse dinheiro saísse desses países periféricos também. Então, uma crise do petróleo que foi gerada por uma sobrecarga de empréstimos que o Brasil pegou para manter a sua indústria e que os juros explodiram e que os capitais começaram a fugir, mergulhou a gente numa crise. Tá? Então, muitos países em desenvolvimento nessa época, eles amargaram crises, dentre eles Brasil, México, Argentina. Tá? Então a gente tem aqui uma equaçãozinha que é alta de juros mais o baixo preço dos produtos primários de exportação, né? Porque na época, com a crise, os produtos primários também baixaram de preço, né? Para terminar de enfiar a faca na gente. Então, juros altos mais preços de produtos primários baixos foi igual a década perdida. Já devem ter ouvido talvez falar nesse termo. Foi a década economicamente perdida, foi a década de 80, né? Essa década de 80 o Brasil realmente não conseguia estabilizar a inflação, muita dívida, muitos problemas econômicos, muita crise de desabastecimento, foi um período bem conturbado. Isso tudo que foi plantado na década de 70, beleza? Bom, já no momento em que a gente chega na década de 90, a gente tem aí uma estabilização dessas economias, né? A gente tem uma redução da inflação, que é importantíssimo para o país poder se estabilizar e se desenvolver. Né? A gente teve uma redução também dos gastos públicos,
tá? Nós tivemos umas políticas de privatização e tivemos o quê? Uma abertura econômica para o capital externo, uma abertura real da nossa economia. E isso ficou conhecido como a época do neoliberalismo, né? Que foi a década de 90, que aqui a gente começa ela com Collor e implanta ela de vez com o governo FHC. Tá? Isso daí também era uma tendência no mundo, Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido. Então isso tudo, né, começou a se espalhar para outros países, inclusive os periféricos. Só que o neoliberalismo ele não salvou a gente de crises, nem de endividamentos, nem de problemas, né? Porque se o Estado ele gasta menos também, ele também tem menos poder de investir. E aí isso acaba não gerando uma perspectiva positiva para a economia. Então, por muitas vezes, os países que adotaram piamente a política do neoliberalismo também mantiveram suas crises por mais tempo. Então nós tivemos novas crises, né, aqui no Brasil também. Isso ajuda a mostrar por que até os anos 2000 ali nós tivemos também um aumento severo, né, do nosso endividamento. E só que agora a crise ela já tinha um outro caráter, né? Um caráter mais financeiro e especulativo. Por quê? Porque já estávamos ali, né, no momento mais atual das bolsas de valores, dos investimentos, né, de investimentos que não geram empregos diretamente nos países. Tá? A investimento de ação, de bolsa, não necessariamente ele gera o emprego de forma imediata. Então isso tudo gera uma estabilidade, uma fluidez do capital muito mais fácil, o que faz com que você consiga colocar dinheiro no país e se em algum momento você sentir que você está sendo ameaçado, você vai e retira aquilo, às vezes no momento que o país mais precisa. Então essas crises de confiança aconteceram muito e prejudicaram muito esses países. Bom, um modelo um pouco diferente, a gente pode dizer que aconteceu dos tigres asiáticos, né? E aí, só para pontuar, nós temos os primeiros tigres, né? Que foram Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. E os novos tigres que foram Tailândia, Malásia e Indonésia. Os novos tigres a gente já vai falar daqui a pouco na nossa aula. Por hora eu queria focar nesses primeiros tigres. Qual é o contexto, né, que fez com que eles se formassem, com que eles existissem? O primeiro contexto deles é que eles tiveram um rápido crescimento ali por volta da década de 60, década de 70, e isso muito apoiado pelos Estados Unidos, né? Um capital muito forte foi investido nos Estados Unidos nesses países. Tá? Sobre qual o contexto? Por que os Estados Unidos quis investir nesses 4 países aí? Isso ocorreu num contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos precisava frear, né, a corrida contra o comunismo, né, aquela questão da bipolaridade do mundo e tudo mais, fez com que os Estados Unidos precisassem de países capitalistas fortes na Ásia, e para isso ele investiu nesses países. Tá? A maioria deles, né, países muito pequenos, com população pequena, eram muito pobres, né, sobretudo camponeses na época, então os Estados Unidos ele investe pesadamente na indústria desses países para fazer com que eles virem países de exportação, tá? Mais ou menos com o que aconteceu no Japão, né? Ali naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, e o que na década de 80 aconteceu também com a China, tá? Algo muito parecido, mas que nesses países teve um contexto mais específico, porque eles tiveram outras características na hora de intervir nos seus próprios estados. Bom, qual é a questão então? Esses países eles investiram muito em educação, tecnologia e eles diminuíram muitas desigualdades sociais. Então eles conseguiram, com o dinheiro que os Estados Unidos, né, mandava para lá para poder potencializar a indústria deles, para criar esse parque industrial, eles conseguiram ser muito inteligentes na hora de investir isso. Tá? Bom, a primeira coisa, né, que foi feita, né, para gerar essa industrialização nesses países foi um forte Estado interventor. Beleza? O Estado, então, ele intervia muito na economia para poder condicionar essas coisas. É importante dizer que esses modelos eles são muito difíceis de se aplicar em qualquer país. Já porque qualquer país não faz isso? Porque eles tiveram que fazer um sacrifício muito grande para que isso acontecesse. Inclusive um sacrifício democrático. Alguns desses países eram ditaduras, né? Eles tinham uma questão social e política muito conturbada. Então, assim, o Estado ele realmente ele mandava muito, ele tinha um poder muito forte. E aí quando você dá esse poder no grupo, na mão de algumas pessoas, tem aspectos positivos, por um lado, isso pode gerar realmente riqueza, mas por outro, você também tem uma questão das liberdades, né? E não necessariamente também se você der o poder essa parcela, você vai ter aí, né, um retorno econômico, né? E até que ponto esse retorno econômico vale a pena em relação à sua liberdade. Mas enfim, não quero entrar nessa questão aqui. Apenas mostrar que não é tão simples você reproduzir hoje outros tigres asiáticos. Tá? Mas vamos lá, o que o Estado fez então? Um forte Estado interventor. Primeiro, ele concedeu incentivos às exportações, como redução de impostos, manteve uma política de desvalorização cambial, ou seja, ele tentou atrair o capital para lá.
mostrar que era vantajoso investir nesses países. Outra coisa, medidas protecionistas, né? A elevação de tarifas de importação. Importar era muito caro. Isso forçava muito o quê? A exportação, aumentar os níveis de exportação, produzir para mandar para fora, produzir e mandar para fora. O consumo era baixo nos países, né? Então você tinha muita dificuldade de produtos de fora chegarem no país. Muita coisa era da produção nacional. Outra coisa, ele investiu pesadamente em educação e concedeu bolsas de estudo no exterior. Então aquela velha máxima de investir em educação para melhorar, né, as condições sociais e econômicas do país. Outra coisa, ele impôs restrições ao funcionamento dos sindicatos. Por quê? Porque o sindicato ele serve para lutar pelo direito do trabalhador. Mas se o trabalhador não tem muitos direitos, né? Se o trabalhador ele trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia, se o salário dele é muito baixo, se ele não tem direito a férias, ou se ele não tem uma remuneração justa e digna, isso é bom para o grande capital, porque você tem lá um custo reduzido no teu produto final, né? Isso faz com que tenha um barateamento muito grande dos produtos. O trabalhador se ferra com isso, claro, mas, enfim, a roda do capitalismo, de certa forma, agradece, né? Outra coisa, ele fez grandes investimentos, né, em infraestrutura de transporte e energia, ou seja, ele construiu as bases para as indústrias poderem chegar e se fixar no país, tá? E outra coisa, que muito importante também que eles fizeram, eles restringiram o consumo para elevar o nível de poupança interna, tá? Via medidas fiscais. Como assim? Eles reduziram o poder de consumo da população, aumentaram os impostos, tá? E controlaram muitas importações. Então, era um Estado meio mão de vaca. Era um Estado que ele gastava pouco para importar. Era um Estado que ele cobrava muitos impostos da população. Então, boa parte do salário, né, que eles ganhavam, eles já retornavam como impostos. E era um governo que não fazia grandes gastos. Então, com isso, o governo ele conseguiu aumentar suas reservas de dinheiro, suas reservas de capital. O que foi importante para ele conseguir investir na própria indústria. Isso, por um lado, é muito interessante, mas, por outro, isso prejudica muito a população, porque a população trabalha muito, tem uma carga tributária muito grande e ela não tem acesso aos bens de serviços. Então, é basicamente uma população que trabalhou muito, mas não se divertiu, então não teve as oportunidades que poderia ter tido, né, porque ganhava muito pouco. Bom, tirando a controvérsia disso, a gente pode ver que deu certo, né? Singapura, Coreia do Sul, olha só como é que era a poupança interna bruta deles, né? O dinheiro que eles tinham guardado. Subiu de 38 para 51, enquanto que o Brasil subiu apenas de 21 para 22, né? Ou seja, em porcentagem do PIB. E aí, isso quer dizer que eles conseguiram poupar muito dinheiro mesmo, beleza? Bom, essa poupança, né, de dinheiro, somada com a ajuda dos Estados Unidos, né, e somado a empréstimos com juros fixados, não foram os mesmos empréstimos que os países latino-americanos pegaram, né, foram juros fixados, os países tiveram uma arrancada industrial, tá? Então eles conseguiram acumular todo o capital necessário e conseguiram também lá empréstimos, ajuda e tudo mais, um contexto extremamente favorável para que isso acontecesse. Bom, outras características também, né, além de um Estado interventor, foram muito importantes para esses países conseguirem prosperar. Então uma delas era mão de obra barata e de qualidade, né? Era barato porque eles ganhavam muito pouco, né? Sindicatos restritos, o Estado mantinha uma política cambial, né, que baixava, né, a renda, o consumo, e eles tinham educação, então eles tinham uma qualidade para poder fazer. A política cambial também e o investimento em educação, ou seja, tudo isso junto fez com que o trabalhador fosse bom e barato, né? Eles se espelharam muito, né, como já havia dito para vocês, no Japão nessa época, porque o Japão ele já foi, né, no início dali, depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um vendedor de tecnologia banal, ou seja, eram produtos tecnológicos, mas aquele produto Xing Ling, sabe, como a gente até um pouco tempo atrás falava da China aqui no Brasil, os produtos Xing Ling, o Japão já produziu muito isso e os tigres asiáticos também no início, mas depois eles começaram a produzir bens de alta tecnologia. Por quê? Porque continuaram investindo numa indústria mais forte, beleza? Então, só para vocês verem aqui nessa primeira tabela o valor do trabalhador médio, né, salário direto médio em dólares por hora. Em 2009, olha, a Alemanha ganhava 27, Japão 20, Estados Unidos 20, agora Coreia do Sul 10, Singapura quase 8, Taiwan 5, o Brasil ele também quase 5, né? A diferença do Brasil para Taiwan, então, se o nosso salário ele é até menor, a nossa diferença é que o parque industrial deles é mais tecnológico que o nosso, então acabam atraindo mais investimentos, né? Não é só ter um trabalho, uma mão de obra barata, você precisa também lá oferecer condições, né, para o capital se reproduzir. Bom, isso leva a gente
também a discutir sobre a questão educacional, né? Olha só a taxa de analfabetismo em adultos, né? Em pessoas com 15 anos ou mais de idade. No Brasil, essa taxa decaiu até 2010 para cerca de 10% da população. Na Coreia do Sul, isso chega próximo de zero, né? Na Argentina é 2%. Então, assim, até o nível educacional dos caras, ele realmente é muito maior do que o nosso, tá? E, enfim, e num período mais recente, já da década de 80 à década de 90, a gente tem ali o surgimento dos novos tigres asiáticos, que são o quê? Outros países que começaram a ter um modelo parecido com esse modelo dos tigres asiáticos anteriores, né? Seriam áreas de expansão desses tigres. São os países que eu já havia falado antes para vocês ali, né? Seria Singapura, Malásia, né? E Tailândia. E aí o que acontece? Esses países, embora eles recebam muito investimento, sobretudo dos primeiros tigres, né, são uma área de expansão dos próprios tigres asiáticos, os primeiros tigres investem nos novos tigres, esses países eles ainda não conseguiram resolver problemas estruturais, né, que seriam a desigualdade social, os níveis educacionais muito baixos, né, isso atrapalha muito uma produção industrial melhor. Então são países que eles crescem economicamente bastante, né, nesses últimos anos, mas eles ainda têm desigualdades profundas. Então, o que acontece? Esses países ainda tem muito o que galgar, né? E aí tigres asiáticos é uma coisa que cai bastante no Enem, tá? Os novos tigres também podem cair. A questão da industrialização brasileira, né? Em comparação com a industrialização dos tigres asiáticos também é um ponto relevante, tá? E aí, o que acontece? Os países latino-americanos, para crescer a sua indústria, eles pegavam empréstimos de fora, porque eles não tinham dinheiro, e eles investiam muito no consumo nacional. Já os tigres asiáticos, eles pegavam boa parte desse dinheiro de dentro do próprio país, com a poupança que eles fizeram, né, por causa do contexto, e ao invés de investir no crescimento interno, né, do seu consumo, eles eram países exportadores. Então, eles meio que fizeram o contrário, né, os países latino-americanos e os países, né, dos tigres asiáticos. Por isso essa diferença nas indústrias, tá? Isso refletiu muito na economia deles. Vocês podem ver aqui, ó, nessas duas tabelas aí, o que mostra como o crescimento do PIB dos tigres asiáticos e dos novos tigres, né? Uma média anual em porcentagem aí. Ou seja, na década de 80, todos eles cresceram acima dos 5%, né? Na década de 90, lá também, né? 4, 7, 5, 6%. Nos anos 2000, a mesma coisa, tá? E aí isso fez com que a renda per capita, né? O PIB, né? Per capita do país aumentasse muito. Por exemplo, olha só o de Singapura, que saltou da década de 80 de 4 mil dólares para quase 50 mil em 2011, né? Um dos países hoje proporcionalmente mais ricos, tá? Isso sem contar que Singapura tem uma população só de 5 milhões de habitantes, ou seja, é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas é um país extremamente rico. Isso leva a gente a falar também então do IBAS, né? Que seriam esses países, né, do Fórum do IBAS, que seria Índia, Brasil e África do Sul. Brasil a gente já falou bastante, né? Mas esses três países, eles formam aí uma cooperação trilateral, né, para pleitear o que? Acordos internacionais, seja na ONU ou na OMC, que sejam mais vantajosos para esses países. Vale ressaltar que esses países, os três são do hemisfério sul, né, e são três países que são muito importantes nos seus respectivos continentes. Brasil na América, África do Sul na África e a Índia na Ásia, né? São três países muito interessantes, somando os PIBs de cada um deles, né? Somando suas populações, são países aí que no nível internacional eles ganham cada vez mais espaço. E o IBAS é uma forma deles pleitearem espaço juntos, né? O famoso Unidos Venceremos. Bom, são potências intermediárias, são muito influentes, né? Tem ali uma extensão econômica muito importante, e Índia e África do Sul tiveram modelos parecidos com o do Brasil, né, em relação à sua industrialização. Também foram recentes, mais recentes do que a nossa, inclusive, né, a Índia ali por volta da década de 50 e a África do Sul na década de 60, e cada um com suas respectivas, né, implicações. Por exemplo, a Índia é um país muito grande e ainda sobretudo muito camponês, né, um país ainda muito agrário, mas que tem lá uma industrialização crescente, muito importante em nível global, beleza? A África do Sul também é um país que viveu durante muito tempo numa pobreza e desigualdade muito grande, sobretudo no período do Apartheid, embora tenha melhorado em anos recentes. Então nós temos aí algumas especificidades, mas de maneira geral são países que seguiram uma linha mais próxima do Brasil, beleza? Bom, para a nossa aula de hoje era isso que eu tinha para vocês.
Se tiverem dúvidas, comentários, deixem aí que a gente responde, conversa. Valeu, forte abraço, pessoal!